Lá se vai mais um mês de 2023 e, como de costume, nós estamos aqui para fazer a nossa lista de leitura dos livros que foram lidos no mês de maio. Mas antes de entrar nessa lista propriamente dita, eu queria dar um aviso de que a lista vai ser um pouco mais curta, porque eu e a Isadora acabamos reduzindo o número de livros lidos por conta das coisas da faculdade, os trabalhos que a gente tem que fazer, etc. Só que, como são menos livros e eu quero fazer os vídeos mais ou menos do mesmo tamanho, eu decidi escolher aqui uns livrozinhos que a gente comprou, ou ganhou, ou adquiriu de alguma forma, para mostrar um pouco e comentar alguma coisa sobre eles. Não são todos os livros que a gente conseguiu, ou que a gente comprou, né? Mas são livros que eu acho que trazem algumas coisas interessantes, que dá para comentar sobre outras coisas. Mas vamos lá começar a nossa lista de livros lidos. Começando pelo uniquíssimo livro que a Isadora leu, que não é qualquer livro. Ela basicamente fechou O Paraíso Perdido, de John Milton, né? Esse calhamaço aqui, que alguns de vocês estão acompanhando a leitura feita pela Isadora, ela conseguiu encerrar basicamente os 12 cantos escritos por John Milton e em breve vai postar um vídeo sobre cada um deles ou numas dinâmicas diferentes que ela está planejando aqui no canal para vocês. Então, basicamente, a leitura da Isadora no mês de maio foi O Paraíso Perdido de John Milton. Claro que ela leu alguns outros ensaios, textos teóricos, etc., mas esses textos não entram nessa nossa lista aqui, beleza? Vamos passar agora para a minha lista, a lista dos livros que eu li, e foram somente 3. O primeiro deles foi esse aqui, O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht, publicado em 1944, que saiu no Brasil, se não me engano, 20 anos depois, 64 ou 65, nessa tradução que foi publicada pela Cosac Naif recentemente, em 2005, acho que sai essa edição da Cosac aqui, que eu estou mostrando, e a tradução é de ninguém mais, ninguém menos que Manuel Bandeira. Eu fiz um vídeo sobre o Círculo de Giz Caucasiano e deixo, como de costume, o link aqui em cima para vocês assistirem. O próximo livro que eu li, também publicado pela Cosac Naif, compondo uma mesma coleção do Círculo de Giz Caucasiano, é Esperando Godot, de Samuel Beckett. Esse texto a gente basicamente não tem o que falar. Essa peça, se não me engano, saiu em 52 pela primeira vez lá na França e muda o paradigma teatral quase como um todo, né? Ela impacta demais o cenário teatral europeu e francês, sobretudo. Vocês podem ver que essas duas edições, né, publicadas numa mesma coleção pela Cosac Naif, elas são bem bonitas e é uma pena que a gente não consiga encontrar com tanta facilidade. Esperando Godot é uma peça que foi republicada pela Companhia das Letras mais recentemente, então é uma versão, é um texto bem fácil de encontrar, nessa mesma tradução do Fábio de Souza Andrade, então super tranquilo. Agora, o Círculo de Giz Caucasiano é bem difícil de achar. Se você tiver a oportunidade de comprar um preço barato, abaixo de R$70 já vale demais a pena, compre, né? Não deixe essa oportunidade passar. Procure, encontre e compre esse livro, porque vale demais a leitura, é maravilhosa essa peça. Por fim, o último livro que eu li foi esse pequenininho aqui, um ensaio curto, na verdade são 2 ensaios que compõem esse livro, que é H é Ciência, Literatura e Música Popular no Brasil. Eu digo que são 2 ensaios porque, além do ensaio H é Ciência, a gente vai ter nesse texto aqui também o último capítulo de um outro livro do José Miguel Wisnik, que é o Bola ao Alto, isso mesmo, Bola ao Alto, capítulo de encerramento, em que ele vai discutir a relação do futebol, da cultura popular futebolística, com a literatura, ou melhor, os impactos disso numa dinâmica identitária brasileira. Vale a pena arrumar, vale a pena ler o tanto Veneno Remédio quanto H e a Ciência, propriamente dita, e assim como no caso desses outros 2 livros que eu mostrei, eu também fiz um videozinho aqui e deixo o link aparecendo ali em cima. E com isso, eu basicamente encerro a lista de leituras, querendo mostrar por último, claro, mais uma das minhas leituras, que foi essa aqui. Esse calhamaço está quase acabando, assim como a Isadora, eu também tive que dar um gás. Eu li 2 cantos, como planejado, né? Li o canto 10 e o canto 11. Ainda não consegui gravar os vídeos para cada um deles, mas assim que estiver disponível vai aparecer aí para vocês. Aguardem. Agora sim, nós terminamos a lista de leituras, a lista de livros lidos nesse mês, e eu queria passar por isso para a lista de livros que eu adquiri, que eu e a Isadora basicamente compramos agora. Né? Começando com esse livro aqui, do Júlio Cortázar, Histórias de Cronópios e de Famas.
Na verdade, eu comprei esse livro, né? Como eu disse, a gente vai comentar aqui não necessariamente sobre o que são esses livros, mas umas historinhas engraçadas e aleatórias que eu optei por fazer. Mas enfim, é muito engraçado porque eu basicamente comprei esse livro porque ele estava num sebo, a um preço muito barato, eu comprei por R$ 10 só. E História de Cronópis e de Famas, Cronópis e Famas é o nome de um sebo, né, de um outro sebo que eu acompanho, Sebo da Nina, que é uma carioca que vende os livros via Instagram, né, e justamente chama Alfarrábio, Cronópis e Famas, alguma coisa dessa ordem assim. E aí saber que isso vem do Júlio Cortázar, eu sabia por causa de um post dela, mas ver o livro, né, presencialmente assim e tal, eu fiquei super curioso e como estava muito barato, eu decidi comprar. O segundo livro que eu quero mostrar é essa obra aqui do Mallarmé, né? É basicamente uma coletânea de poemas escritas pelo poeta francês Mallarmé e que foi traduzida pelo ciclo dos Irmãos Campos e do Décio Pinhatari, ou seja, dos concretistas, poetas concretistas brasileiros. E por que eu estou mostrando esse livro aqui? Porque eu sempre tive um encanto enorme com a poesia do Mallarmé e também com os Irmãos Campos, com o concretismo de forma geral. Mas esse encanto era um encanto meio de desconhecido, né? Aquela coisa assim de querer ver como é que é o canto das sereias. Só que quando eu ouvi o canto das sereias eu acabei me afogando, porque que poesia difícil para burro, velho. Tipo, comecei a ler esse negócio e não consegui entender nada, assim, achei dificílimo e tal. E estou tendo que fazer até uma leitura mais acompanhada para vencer cada um dos poemas. Eu tenho que dar uma espécie de pesquisada, estudada, ver como é que o poema está funcionando em francês para depois passar no português. Enfim, por isso que eu quis mostrar esse livro que eu adquiri. Que eu sempre tive muita vontade de tê-lo, né, de ter alguns poemas do Mallarmé aqui e tal, sobretudo traduzidos pelos concretistas. E agora que eu tenho, eu basicamente, né, arrumei, foi uma dor de cabeça. Enfim. Próximo livro, eu vou mostrar aqui, ele está ainda lacrado, que é o Moderato Cantabile, né, publicado pela editora Relicário. E está lacrado, foi um presente que a Relicário deu, porque a gente se submeteu àquela competição, competição não é boa palavra, mas por aquele desafio, também não é uma boa palavra, enfim, uma concorrência ali para ser parceiro da editora Relicário, para poder comentar o conteúdo publicado por eles e tudo mais. E para todo mundo que se inscreveu, parece que eles deram um livro. E eu, assim, adorei o presente, né? Eu e a Isadora adoramos. Foi ela quem se submeteu à inscrição, então esse livro é dela, né? Então, ela quem recebeu. Mas, enfim, tenho muita curiosidade com toda a literatura da Marguerite Duras. A gente já tem, na verdade, algumas outras obras que foram publicadas pela própria editora Relicário aqui na nossa coleção, na nossa biblioteca. E esse pequenininho aqui vai compor. Pelo que eu entendi, ele faz parte de uma trilogia, então eu vou ser obrigado a ter os outros dois também. Felizmente só mais um, porque o outro a gente tem. Mas enfim, é isso, né? Moderato Cantabile, da editora Relicário, Marguerite Duras, escritora brilhante, incrível, maravilhosa. Por último, o livro final é um presente que eu ganhei de um colega lá da Faculdade de Letras, né? Um colega que está fazendo pós-graduação lá também, que é esse aqui, Geografia Epistolar. Né, publicado pela Surreal Politique, que é um grupo editorial, ou um coletivo editorial formado por duas pessoas, que são o Rick Paiva e o Pedro Rena. Eu não sei se pronuncia o nome dessa forma. Eu diria o Rick, né, mas o Rick Paiva, como é brasileiro, eu acho que soa melhor. Mas enfim, esse livro, né, o Geografia Epistolar, é um livro maravilhoso em termos de projeto editorial. Vocês podem ver que ele tem páginas escuras, enfim, a diagramação é muito bem cuidada. Muito agradável, inclusive, para leitura também. Muita gente não gosta, mas eu particularmente adoro o texto não justificado. Não sei se está dando para ver aí, mas o texto aqui, em geral, não é justificado. Eu gosto demais. É uma particularidade, acho que facilita para mim, porque eu me perco com facilidade nas linhas justificadas. Mas o que eu acho mais interessante no projeto, né, dessa geografia epistolar feita por eles, é que esse livro serve como uma espécie de registro da literatura contemporânea, mas mais do que da literatura, como um registro do que se faz na crítica contemporânea, porque foram convidados pelo Pedro e pelo Urique, né, vários colegas, poetas, ensaístas, né, escritores e pesquisadores, para escreverem cartas, né, epistolar. A epístola, né, é um gênero aí justamente de cartas, da escrita de cartas, e eles fizeram uma espécie de mapa composto por várias cartas endereçadas
tanto a escritores do passado como a escritores contemporâneos, né? Tipo José Leonilson, que apesar de falecido, né, é um escritor contemporâneo, Adília Lopes, mas no meio do caminho também Dante, e cartas trocadas entre si, pelo Ulick e pelo Pedro Rena, né, entre si, mas também por convidados, né, Paulo Bittencourt e outros. Enfim, eu achei interessantíssimo o livro, eu já comecei a dar uma lida nele, já comecei a ler algumas das cartas aqui, e o projeto, como saiu na pandemia, ele tem esse tom também de registrar uma espécie de instante, né? Ele consegue captar de alguma forma o momento que a gente está vivendo ali, entre os anos de 2019 e 2022, centrado sobretudo, e se não me engano, né? Eu não lembro muito bem se é exatamente centrado e preso ao ano, mas em 2020, o ano de 2020 que foi um ano sintomático, né, para o Brasil, foi um momento de crise política, sanitária, social, enfim, todo tipo de crise possível, e essa geografia epistolar de alguma forma condensa e capta esse momento vivido por nós. Com isso eu encerro essa lista de leitura, eu tinha mais um para mostrar, mas acabou que não faz nenhum menor sentido. Riccardo Piglia e seus Percussões, né, assim, um livro que eu peguei lá, que estava para doação. Eu vou fazer um trabalho sobre o Riccardo Piglia, uma pessoa de quem eu nunca li nenhum livro completo. Comecei vários, mas não terminei nenhum, porque eu acho difícil a literatura dele. Mas enfim, acabei mostrando aqui rapidamente, mas não interessa tanto. Com isso eu encerro esse vídeo, agradeço demais por você ter assistido, espero que você tenha gostado de toda essa lista de leituras brevíssima e lista de livros adquiridos na nossa biblioteca também. É isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.